Olá, eu sou o Paulo e nesta aula de hoje vamos aprender como utilizar o módulo de serviço do sistema Factory na versão Lite. No vídeo de hoje vamos aprender como criar uma ordem de serviço automaticamente através do pedido de venda. Vamos aprender como realizar todas as edições possíveis dessa ordem de serviço, analisar os relatórios, emitir nota fiscal através da ordem de serviço e também a gerar o pagamento do instalador, entre outras funcionalidades. Tome nota de cada procedimento e tenham bons estudos. Vamos aprender a utilizar o módulo de serviços do sistema Factory Lite. Nesta aula de hoje, vamos verificar como criar uma ordem de serviço através do pedido de venda. Para isso, vamos acessar o módulo Serviços, Ordem de Serviço. Esta é a tela inicial do módulo de serviço. Para criar uma ordem de serviço nova manualmente, basta clicar aqui no botão Novo. Porém, nesse nosso exemplo de hoje, nós vamos aprender a criar uma ordem de serviço através do pedido de venda. Desta forma, clique aqui no menu Vendas, Pedido de Venda. Esta é a tela inicial dos pedidos de venda. Vamos buscar então o nosso pedido que iremos utilizar em nosso exemplo de hoje. Aqui está o pedido 516 do cliente Jorge Rodrigues, do projeto Escritório Rodrigues. Então, este é o pedido de venda que iremos utilizar nessa nossa videoaula para aprender a criar uma ordem de serviço através do pedido de venda. Para criar uma ordem de serviço, o pedido de venda deve estar com o status elaboração como finalizado. Nesse nosso exemplo, nós vemos aqui na tela que o status está em edição. Dessa forma, selecione o pedido de venda, clique no botão Ações e vamos finalizar esse pedido. Clique aqui em Finalizar. O sistema trará essa mensagem. Após a finalização dos pedidos selecionados, eles não poderão ser alterados. Confirma a finalização dos pedidos? Clique em OK. Aqui está o nosso pedido agora 516 da obra Escritório Rodrigues com o status finalizado. Agora sim, através desse pedido de venda, nós podemos gerar automaticamente as ordens de serviços. Clique aqui na caixa de seleção, selecionando o pedido, clique no botão Ações, clique na opção Gerar ordem de serviço. O sistema irá trazer a mensagem: deseja realmente gerar uma ordem de serviço para esse pedido de venda? Confirme em Sim. Então, essa é a nossa tela da ordem de serviço. Aqui nós temos várias abas, onde iremos falar sobre cada aba e qual a sua funcionalidade. Voltando aqui na tela inicial de ordens de serviço, aqui nós temos outras ordens de serviço para outros clientes. E por último, nós temos aqui a ordem de serviço número 11 do Jorge Rodrigues, que acabamos de gerar automaticamente através do pedido de venda. Bom, agora vamos aprender como editar a ordem de serviço e para que serve cada aba, cada campo da ordem de serviço. Vamos voltar aqui na tela de edição de ordem de serviço e voltar ao itens na primeira tela, na primeira aba. Então aqui nós temos o tipo de ordem de serviço. Nesse nosso exemplo é uma ordem de instalação das esquadrias, mas você também pode abrir manualmente uma ordem de serviço de manutenção de alguma esquadria que você irá realizar a manutenção para seu cliente. Nós temos o documento ordem de serviço, gerou um número automaticamente. Aqui está o nosso participante, ou seja, o nosso cliente. Em técnico responsável, nós devemos colocar quem é o técnico que irá realizar a instalação dessas esquadrias. No nosso exemplo, vou colocar o técnico Pedro Gomes e aqui marca como terceirizado. Ele é um colaborador da empresa terceirizado. Aqui a data prevista para início e a data de término.
E aqui nós podemos marcar depois a data efetiva da finalização. Então, aqui na tela inicial, em itens, nós temos todos os itens que estavam lá no pedido de venda, porém, o sistema trouxe apenas o nível instalação, ou seja, apenas o item instalação da janela de correr integrada, 2 folhas. Aqui nós temos outra janela integrada, nós temos a porta de correr e uma outra janela de correr integrada de 4 folhas. Ou seja, o nosso pedido de venda, se nós olharmos aqui, esse pedido 516, vamos visualizar. Se você olhar com atenção aqui, cada item possui 3 níveis, o nível contramarco, o nível caixilho e o nível instalação. Nesse nosso exemplo, quando nós geramos uma ordem de serviço através do pedido de venda, o sistema envia para a tela de ordem de serviço apenas o nível instalação. Então, vamos voltar aqui na tela de pedido de venda, fechar, e estamos aqui de volta na tela de ordem de serviço. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 itens e apenas o nível instalação vem para a ordem de serviço. Então, aqui nós temos a quantidade, o valor unitário desse serviço, o valor total. O sistema traz automaticamente a área em metro quadrado, lembrando que essa informação vem do sistema técnico, que também constavam lá no pedido de venda, mas você pode alterar caso necessário. Então, aqui nós temos a área unitária e a área total. Temos o peso das esquadrias também, o peso unitário e o peso bruto total, e líquido unitário e líquido total. Essa coluna, tipo de pagamento, é a forma como você irá pagar o técnico, o tipo de pagamento do técnico. O sistema trouxe automaticamente em metro quadrado. Porém, há um parâmetro que define como que o sistema vai trazer essa informação. Então, vamos lá em parâmetro. É o parâmetro 273. Tipo padrão para pagamento de técnico na ordem de serviço. Então, aqui eu coloquei metro quadrado, mas eu poderia ter colocado outras opções também, por quilo ou por unidade. Nesse nosso exemplo já está marcado como metro quadrado, por isso que aqui na tela de ordem de serviço o sistema trouxe como metro quadrado. Mas se houver algum caso que fuja do padrão, você pode trocar aqui sem problema nenhum, manualmente. Mas vamos manter como metro quadrado nesse nosso exemplo. Então, aqui você deve colocar o valor unitário de pagamento do serviço, ou seja, por metro quadrado. Então, eu vou colocar aqui um valor de R$15 por metro quadrado, e aqui, então, ele vai pegar esse valor de R$15 vezes a área total de cada item que você irá instalar no seu cliente, e vai dar o valor de cada item. Então, eu vou colocar R$15. Em todas as opções. Então, aqui o sistema ele calcula em metro quadrado qual que é o valor que você irá pagar a seu técnico por cada esquadria que está sendo instalada. E aqui nós temos o status, ou seja, está em aberto esses itens, ou seja, não foi instalado ainda não foi finalizado essa ordem de serviço, não foi faturada essa ordem de serviço, está ainda em aberto. Então, essas são as informações da tela inicial. Aqui, em detalhes do item, nós podemos ver o pedido de venda, ou seja, essa ordem de serviço está vinculada ao pedido de venda 516, são 2 peças, esse item que eu estou selecionando, e esse pedido de venda foi finalizado no dia 24/10. Caso você queira ver as opções, por exemplo, desse item, você clica nele e vem em detalhes do item, então aqui é o pedido 516, uma peça desse item. Aqui em projeto, nós conseguimos verificar a qual projeto essa ordem de serviço está vinculada. Nesse nosso exemplo, o item porta de correr integrada está vinculado ao projeto Escritório Rodrigues.
Liberações para faturamento, notas fiscais referenciadas e liberação para pagamento, essas três abas nós veremos daqui a pouco, quando que você vai observar as informações que estão contidas nessa aba. Mas daqui a pouco nós voltamos nela. A ordem de serviço, além de você conseguir controlar os itens que você precisa instalar no seu cliente, você pode controlar outras informações também através aqui da ordem de serviço. Nesse caso, vamos clicar aqui em deslocamento. Por exemplo, a sua equipe técnica precisa se deslocar de uma cidade para outra, de um bairro para outro, e você gostaria de controlar essa despesa. Então, você pode utilizar a aba deslocamentos. Então, nós clicamos aqui no botão novo. Aqui nós selecionamos qual é o veículo que está sendo utilizado nesse deslocamento, qual era a quilometragem inicial, a quilometragem final desse trajeto que foi feito. Então aqui o sistema calculou R$ 44,10, que é o valor que é pago por quilometragem a esse técnico, a esse colaborador que fez esse deslocamento. Então é pago um valor de 0,98 por quilômetro. Então aqui nessa coluna reembolsável pelo cliente, se esse custo de R$ 44,10 vai ser reembolsável pelo seu cliente, o seu cliente vai te pagar esse custo que você teve, então você marca essa flag. Porque depois nós podemos utilizar a funcionalidade de reembolso de despesas através da ordem de serviço. Aqui em financeiro, nós temos a funcionalidade de despesas, reembolso de despesas, mas nós veremos isso em outra aula. Aqui, nessa coluna reembolso de despesa, irá aparecer o número do reembolso de despesa caso você a utilize. Então aqui nós podemos colocar outros veículos, outros deslocamentos que foram realizados no decorrer dessa obra. Aqui em despesas, nós podemos colocar outros tipos de despesas também que ocorreram no momento da instalação. Por exemplo, vamos clicar aqui no botão adicionar. Nós temos algumas despesas cadastradas: alimentação, combustível, deslocamento, hospedagem. Então vamos colocar aqui alimentação. Então você pode selecionar a data dessa despesa. Vou colocar aqui no dia 24. O valor dessa despesa. Aqui a mesma coisa, se o cliente vai te reembolsar esse valor de despesa, você marca essa opção. Nesse caso, eu não vou marcar reembolsável pelo cliente, ou seja, isso aqui vai ser um custo da minha empresa, da minha serralheria. Aqui em documento e observações, você pode colocar as informações daqueles recibos que o seu colaborador te entrega. Por exemplo, o seu colaborador almoçou em algum restaurante, ele pegou um recibo, uma notinha e entregou para o seu escritório para que seja feito o reembolso para ele, ou então apenas para apresentar as despesas que ocorreram nessa instalação. Então você pode marcar aqui o número daquele recibo que ele está te entregando e fazer alguma anotação. E aqui, caso você utilize isso para fazer um reembolso de despesa através daquela funcionalidade do financeiro que nós vimos, vai aparecer aqui automaticamente o número daquele reembolso de despesas. Então clica aqui no botão terminar edição e aqui você pode colocar outros tipos de despesas, por exemplo, hospedagem. Então no dia 24 teve um gasto de R$ 80, a hospedagem vai ser reembolsável pelo cliente. Então aqui é a mesma coisa, você pode colocar o número da nota fiscal do hotel, por exemplo. E clique em terminar a edição. Enfim, aqui você pode diariamente colocar todas as despesas relacionadas a essa ordem de serviço. Aqui em diário da obra você pode colocar o que está acontecendo no dia a dia da obra. Por exemplo, no dia 24 foi liberada ordem de serviço. Para instalação.
E aqui vai aparecer o usuário que está fazendo essa anotação. E você pode colocar outras informações também. Reembolso de despesas aprovado. Enfim. Instalação concluída. Aqui você pode anotar todas as informações que aconteceram na obra que você acha relevante e deixar anexado nessa ordem de serviço. Aqui na aba Materiais, você pode vincular todos aqueles produtos que você irá utilizar na instalação e que precisa sair do seu almoxarifado e deixar registrado a que instalação, a qual ordem de serviço esse produto está sendo consumido. Aqui no botão adicionar, vamos marcar o produto estopa multiuso. Vamos colocar a variante do produto, estopa branca. O tipo é saída, ou seja, esse produto vai sair do meu estoque para que seja consumido na minha instalação. Eu vou marcar um fardo desse produto. Então, clico aqui no botão terminar edição. Eu posso depois vincular qualquer outro produto que seja utilizado na minha instalação e que eu queira fazer a saída do estoque. Aqui em defeitos relatados e encontrados, você pode estar utilizando, principalmente se for uma ordem de manutenção, quando o cliente relata algum problema na sua esquadria. E aqui você pode colocar também os defeitos que de fato foram encontrados. Então, por exemplo, o seu cliente colocou que estava tendo vazamento de água. E aqui você marca o que de fato o seu técnico encontrou ao verificar a esquadria. Apenas um campo de histórico para colocar aquilo que está sendo relatado pelo seu cliente e aquilo que de fato foi encontrado pela sua equipe técnica. Aqui na aba Resumo, nós podemos verificar as receitas e as despesas dessa ordem de serviço. Por exemplo, nós temos R$ 3.250 a receber dessa ordem de serviço que será faturado ao cliente. Porém, nós tivemos gastos aí de R$ 44,10 com deslocamento, nós tivemos R$ 105 que foram as despesas de alimentação e hospedagem. E também nós teremos a de materiais. A coluna de materiais, esse campo ainda está zerado, por quê? Esse material que foi colocado aqui ainda não foi retirado de fato do estoque. Somente quando esse produto for baixado do seu estoque, é que aquele custo médio do estoque daquele produto irá aparecer aqui, somando aqui com as despesas dessa ordem de serviço. Aqui nós temos o saldo, por enquanto, da ordem de serviço de R$ 149,10, o total de despesas que até o momento essa ordem de serviço possui. Aqui temos a aba Anexo, que já é conhecida já de outros módulos, onde você pode anexar documentos que estão aí na sua área de trabalho ou em alguma pasta que você deseja. Então, nós temos aqui podemos colocar o título desse documento e clicar em terminar a edição. E depois você pode clicar no botão adicionar e adicionar qualquer outro documento que você deseja. Fluxo de caixa. Nesse caso, esse cliente aqui já está vinculado à conta vendas comerciais. Porém, você pode vincular alguma outra conta que você queira ou algum outro departamento. Mas nesse nosso exemplo, 100% desse valor está vinculado na vendas comercial. Bom, então aqui nós conhecemos todos os campos desta ordem de serviço. Então, assim que você terminar de editar essa ordem de serviço e vincular
deslocamentos, despesas, diário da obra, materiais, defeitos, verificar o resumo, verificar a conta do fluxo de caixa se está correto, e anexar documentos, enfim. Assim que você terminar toda a edição, clique aqui no botão gravar. Então, o sistema volta aqui para a tela inicial da ordem de serviço. Então, nós temos a ordem de serviço 11 do George Rodrigues. E está aqui em edição. Temos agora algumas ações que nós podemos realizar com essa ordem de serviço. Por exemplo, clicando na ordem de serviço aqui no botão Ações, nós podemos incluir algumas outras coisas aqui nessa ordem de serviço, mas sem necessariamente abrir a tela de ordem de serviço. Então, nós podemos apenas incluir um deslocamento sem ter a necessidade de abrir a tela de ordem de serviço. Então, eu vou colocar aqui um outro deslocamento que nós tivemos. Então, nós temos aqui o custo unitário de 98 centavos por quilômetro e o custo total. Nesse caso, eu vou marcar reembolsável pelo cliente e clico em gravar. Nós temos também a inclusão de despesas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma despesa de alimentação no valor de R$ 28. Coloque aqui a observação que você deseja. Nesse caso, não será reembolsável pelo cliente. Clique em gravar. Ainda aqui no botão Ações, nós temos o histórico, onde nós podemos colocar outras informações do dia a dia da obra. Clique em gravar. E temos ainda aqui no botão Ações a opção Ajustar valores em grupo. O que seria essa tela de ajustar valores em grupo? Na verdade, é uma forma de você ajustar esses valores, mas sem ter que abrir a tela de ordem de serviço, onde você pode ajustar o valor unitário que está sendo pago ao seu técnico e também o tipo de pagamento. Por exemplo, de repente alguma dessas esquadrias será pago por quilo ou por unidade, mas nesse caso eu vou manter aqui como metro quadrado. E aqui eu poderia, por exemplo, mudar esse valor. Nesse caso específico, essa esquadria vai ser R$ 12,00 e não R$ 15,00 como as demais. Aqui é apenas um campo caso você tenha que fazer algum tipo de alteração. Clique no botão gravar assim que você terminar essas alterações. Bom, após você editar essa sua ordem de serviço, você deve finalizar. Note que essa ordem de serviço está como em edição, então você selecione a ordem de serviço, clique no botão Ações e clique na opção Finalizar. O sistema está trazendo a mensagem: nenhuma alteração posterior será permitida, deseja realmente finalizar? Clique no botão OK e veja que o status de elaboração mudou para finalizado. Acabamos de assistir como realizar todas as edições possíveis no pedido de venda, a incluir um histórico, despesas de veículos, a hospedagem e alimentação, a cobrança em metro quadrado ou por outra unidade de medida para o seu instalador, enfim, a criar totalmente uma ordem de serviço através do pedido de venda, mas também realizar edições manuais. Nesse próximo passo, vamos aprender como realizar todas as ações possíveis através dessa ordem de serviço que já foi editada. Bom, após finalizada a ordem de serviço, com status de elaboração finalizado, nós temos várias outras ações que nós podemos realizar com essa ordem de serviço no decorrer do andamento aí da instalação. Uma delas é a baixa do material. Então, vocês lembram que lá na ordem de serviço, nós vinculamos o produto estopa aqui em material. Então, eu disse que um fardo desse material eu iria utilizar durante a instalação desta obra. Então, agora eu devo
fazer a baixa do estoque dessa estopa. Então, eu seleciono essa ordem de serviço, clico no botão Ações e clico em Baixar material. O sistema vai abrir essa tela de baixa de materiais, onde você deve indicar qual é o local de estoque que irá sair esse material. Nesse nosso exemplo, eu vou colocar almoxarifado e qual é a data da movimentação. Então, eu vou colocar a data de hoje. Então, aqui está o produto, a variante, a data, nesse caso é uma saída, a quantidade requisitada e a quantidade que eu gostaria de baixar. Nesse nosso exemplo, é uma quantidade. Então, após você informar a quantidade, você clica no botão gravar. Mas, se aqui, por exemplo, fosse 10 fardos de estopa, você poderia baixar apenas 4, 5, poderia baixar parcialmente sem problemas. Nesse caso, é apenas um. Então, terminando de fazer essa edição. Bom, então, nós fizemos a baixa desse material. Então, se nós olharmos aqui em estoque, relatórios, movimentação de estoque. Então, vamos pegar aquele produto específico que foi a estopa, essa daqui. Vamos clicar em atualizar. Então, nós vimos aqui que teve uma saída de um fardo no valor aqui de R$ 12, vinculado ao produto estopa multiuso branca. Então, foi realizado aqui uma saída manual de estoque corretamente. Bom, então, há outras funções, outras ações que nós podemos realizar também através aqui do botão Ações, como, por exemplo, alterar as datas previstas. Então, eu coloquei o início para a instalação dessas esquadrias para o dia 25, mas a data prevista eu posso mudar, por exemplo, para o dia 28. E também como a data efetiva da finalização. Nesse caso, eu vou mudar aqui para 28 e clico no botão gravar. Então, o sistema aqui já mudou a data aqui de previsão para o dia 28. Outra função que temos também é a liberação para faturamento. Então, nós selecionamos essa ordem de serviço e quando essa ordem de serviço você quiser liberar para que a sua equipe de faturamento emitam as notas de serviço ou as notas fiscais eletrônicas, você deve clicar no botão Ações e clicar na opção Liberar para faturamento. Então, aqui nós temos os itens, a quantidade e a quantidade liberada, o saldo e a quantidade a liberar. Nesse caso, eu vou liberar parcialmente, eu não vou liberar tudo para instalação. Desse primeiro item eu vou liberar um, desse item eu vou liberar um e desse eu vou liberar total. Esse eu vou liberar um e esse último item eu não vou liberar nada para faturamento. Então, clique aqui no botão liberar. Então, agora vamos voltar naquela aba Liberação para Faturamento que eu disse no início desse vídeo e que nós iríamos ver posteriormente. Então, clique aqui em Visualizar. Então, aqui em Detalhes do item, Liberação para Faturamento. Ou seja, no dia 24/10 houve uma quantidade liberada deste item. Então, sobre esse outro item, foi liberado também no dia 24 e assim sucessivamente você consegue verificar o que foi liberado. Esse último item não tem liberação nenhuma, que é justamente aquele último item que eu não liberei para faturamento. Então, vamos fechar aqui. Agora, nós vamos gerar as notas fiscais dessa ordem de serviço. As notas fiscais que eu vou enviar para meu cliente referente
a cobrança aqui do meu serviço de instalação. Então, você seleciona a ordem de serviço, clique no botão Ações e clique em Gerar nota fiscal. Lembrando que você só consegue gerar nota fiscal após você ter liberado para faturamento. Então, clica em Gerar NF. E aqui é a mesma coisa, você pode gerar parcial as notas fiscais. Embora você já tenha liberado esses itens, você pode apenas liberar para faturamento apenas alguns itens. Nesse meu exemplo, todos os itens que eu liberei, eu vou gerar a nota fiscal. Então aqui nessa coluna quantidade baixar, eu coloquei a mesma quantidade que eu liberei para faturamento e clico aqui em gerar. Bom, então aqui é a tela de inclusão de nota fiscal. Então aqui é um procedimento normal de emissão de nota fiscal, assim como você já viu nos outros vídeos aqui do sistema Factory. Então aqui você tem que informar qual é o documento que você está utilizando, qual é o número, qual é o CFOP correto que você está utilizando. Bom, então aqui nessa tela de notas fiscais, eu não vou entrar em detalhes, que você já deve ter assistido o vídeo de faturamento, onde você aprendeu sobre a função de cada aba. Então aqui, após terminar a edição dessa nota, você clica no botão gravar. Aqui de volta na tela de notas fiscais, na tela principal, nós temos a nossa nota fiscal, que está em edição. Então eu vou faturar essa nota fiscal clicando em finalizar e clique em OK. Então, aqui nós terminamos aqui de transmitir essa nota fiscal para o nosso cliente. Mas o foco nosso é na ordem de serviço. Então, vamos finalizar aqui. Eu vou atualizar essa tela aqui de ordem de serviço. Após atualizar, note que o status dessa ordem de serviço mudou para a cor amarela, ou seja, está parcial. Quer dizer que parte dessa ordem de serviço já foi faturado. Então, selecione essa ordem de serviço, clique aqui no botão visualizar. Aqui em detalhes do item, notas fiscais referenciadas. Então, foi a nota fiscal de serviço número 123 que nós utilizamos para faturar esses itens. Então, aqui você pode verificar item a item que houve uma nota fiscal, apenas esse último item que não teve nenhuma nota. Então, para isso que serve esta aba nota fiscal referenciada. Vamos fechar aqui e de volta aqui na tela inicial de ordem de serviço. Outra função também que nós temos é quando você cancela uma ordem de serviço. Por algum motivo, no meio do projeto, foi cancelado a instalação e você precisa cancelar aqui essa ordem de serviço. Então, nesse nosso exemplo, vamos cancelar essa ordem de serviço número 1, que está finalizado. Lembrando que para cancelar, o status deve estar aqui como cancelado. Se estiver em edição, basta apenas excluir. Então, vamos selecionar com a check na flag, na flag de seleção. Clique no botão Ações e clique aqui em Cancelar. Você deve informar o motivo, nesse caso eu vou colocar teste efetuado no sistema, mas você pode cadastrar qualquer outro motivo de cancelamento que seja apropriado para esse caso. E clique no botão gravar. Então aqui eu cancelei. Caso você queira visualizar as ordens de serviço que foram canceladas, clique em exibir cancelados e clique em localizar. E aqui está na cor vermelha a ordem de serviço que foi cancelada. Ainda utilizando aqui do botão ações, nós temos uma outra função que é liberar para pagamento. Ou seja, dentro aqui dessa ordem de serviço, nós colocamos o valor por metro quadrado que será pago ao técnico que vai fazer essa instalação. Então, para liberar para pagamento, precisa estar finalizada essa ordem de serviço e você deve clicar aqui em Ações e clicar na opção
liberar para pagamento. Então, o sistema vai trazer essa tela com os itens, a quantidade, e você deve informar qual é a quantidade dessas esquadrias que de fato foram instaladas. Ou talvez não tenha sido totalmente instaladas, mas você já vai fazer o pagamento aí do seu técnico. Depende de como que você deseja fazer o pagamento dele. Se você irá fazer o pagamento assim que você finalizar essa ordem de serviço, você já vai providenciar esse pagamento, ou se você só vai fazer o pagamento no final, quando tudo estiver instalado. Nesse nosso exemplo, eu vou colocar aqui apenas as esquadrias que de fato foi instaladas. Eu vou colocar a quantidade aqui de uma dessas 3 primeiras esquadrias e essa última aqui não foi instalado nada. Então, eu clico aqui em liberar. Então, eu liberei para pagamento. Agora que eu liberei para pagamento, eu tenho a opção de gerar a compra do serviço, ou seja, eu vou fazer um pedido de compra, gerar de fato um pedido de compra desse serviço de instalação para o meu técnico. Então, eu seleciono, clico no botão ações, clico na opção gerar compra de serviço. Lembrando que só é possível gerar compra do serviço dos itens que foi liberado para pagamento. Então, eu clico em gerar compra de serviço. Então, aqui o sistema trouxe apenas aqueles itens que eu liberei para pagamento. E aqui eu informo qual é a quantidade dos itens que de fato eu vou fazer o meu pedido de compra do serviço dessa instalação. Eu poderia fazer parcial, mas nesse caso eu vou fazer de todos os itens aqui, um de cada, e gerar. Então agora o sistema ele vai gerar um pedido de compra. Então aqui o sistema trouxe um pedido de compra. Não vou entrar em detalhes sobre cada aba desse pedido de compra. Você pode assistir o vídeo que também está nesse portal do EAD sobre pedido de compra. Aqui vamos informar a forma de pagamento, vou colocar 7 dias. Aqui nós temos o CFAP 1933, 1933. Nós temos aqui então esse pedido de compra para o Pedro Gomes, que é o meu técnico. Então aqui o sistema voltou para a tela de pedido de compra. Então nós temos aqui o pedido de compra do serviço de instalação para o Pedro Gomes, no valor de R$ 173,45. Está vinculado aqui ao projeto Escritório Rodrigues. Então eu posso clicar aqui em finalizar. Então esse pedido de compra está como finalizado. Então assim que esse meu técnico, o Pedro Gomes, que é terceirizado, ele me enviar a nota fiscal dele, do serviço que ele prestou, eu posso simplesmente marcar aqui em ações e gerar NR, gerar a nota de recebimento, ou seja, eu vou dar a entrada no meu sistema na nota fiscal que ele está faturando para a minha empresa. Mas para fazer essa atividade também eu aconselho vocês a assistirem o vídeo de recebimento que mostra como realizar um recebimento de uma nota fiscal, tanto de serviço como uma nota fiscal eletrônica também. Bom, aqui a nossa ordem de serviço ela está como parcial, ou seja, se por algum motivo aqueles itens que ainda não foi faturado eu não irei mais faturar, de repente o cliente mudou alguma coisa no projeto, ele não vai querer mais aquela esquadria, então eu preciso tirar esse saldo da minha ordem de serviço. Então eu seleciono, clico no botão ações e venho aqui em eliminar saldo. Clico em sim, ao sistema trazer a pergunta, deseja realmente eliminar o saldo da ordem de serviço selecionada, eu clico na opção sim. Então, o sistema eliminou o saldo. Então, a ordem de serviço ela já está com status total. Então, vamos mudar o status aqui para total. Aqui está a nossa ordem de serviço, pois os itens que estavam nela foram faturados e aqueles itens que não foram faturados, nós eliminamos o saldo dessa ordem de serviço. Bom,
Aqui, ainda em ordem de serviço, nós temos algumas opções de relatórios, onde você pode verificar algumas informações. Por exemplo, despesas por técnico. Vamos então selecionar um projeto específico. Clique aqui em 2 pontinhos. Vamos colocar aqui escritório. Escritório Rodrigues, que é o exemplo que nós estamos vendo neste vídeo. Então aqui aparece a minha ordem de serviço, o técnico, e as despesas que eu tive com ele. Nesse caso, eu tive despesas de alimentação, de hospedagem, então aqui informo a data da despesa, o valor. Aqui informa se tem reembolso ou não. Nesse nosso exemplo, a alimentação eu coloquei como sem reembolso, ou seja, é a minha empresa que vai pagar a alimentação desse meu colaborador. Porém, a hospedagem vai ser reembolsável pelo cliente, onde nós veremos isso em outra videoaula, onde iremos tratar sobre reembolso de despesas. Então, aqui estão as observações que você colocou e o projeto que está amarrado a essas despesas. Bom, então aqui em serviço nós temos vários outros relatórios e eu aconselho vocês a verificarem todos esses relatórios e ver quais são as informações que possui cada relatório e como melhor você pode utilizá-los. Viu como é fácil criar uma ordem de serviço através de um pedido de venda? Basta que o seu pedido de venda esteja cadastrado corretamente, é muito fácil criar essa ordem de serviço. Vimos nessa videoaula como realizar uma edição da ordem de serviço e todas as ações possíveis que você pode realizar com esta ordem de serviço. O menu serviço está disponibilizado na versão Lite do sistema Factory. Caso você não tenha ainda a versão Lite, entre em contato com a Squad Group e peça uma apresentação da versão Lite do sistema. Caso tenha alguma dúvida em como utilizar a ordem de serviço, entre em contato com o suporte técnico da Squad Group no telefone que está aqui abaixo. Muito obrigado por assistir a mais esse treinamento e até a próxima!